Informação ao meio-dia, com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. Em destaque nesta altura, Oliveira do Hospital, que conta com 15 casos ativos de Covid-19. Foram então declarações de José Carlos Alexandrino há instantes à Rádio Boa Nova. Futebol Clube de Oliveira do Hospital e Sampaense com jogos adiados devido à Covid-19. Campeonato da Associação de Futebol de Coimbra foi também adiado, mas já em hóquei e patins o Oliveira perdeu na segunda jornada. Homem que estava desaparecido na localidade de Formarigo foi encontrado esta manhã com vida. Conhecemos as medidas excepcionais de funcionamento nos cemitérios municipais, também o cemitério velho de Oliveira do Hospital e de São Paio de Gramaços, a máscara da cortiça de Tiago Cerveira, que continua a conquistar prémios. Na região, município de Arganil requalifica parque infantil da Escola Básica 1 de Coja e 3 acidentes causaram 11 feridos esta manhã no IP3. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. O município de Oliveira do Hospital conta a esta altura com 15 casos ativos de Covid-19. Em declarações à Rádio Boa Nova, há instantes, José Carlos Alexandrino, presidente do município, adiantou que destes 15 casos ativos, 12 são referentes a alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, 2 relacionados com o lar da Fundação Aurélia Mar Diniz e o novo, que é um estudante natural de Oliveira do Hospital, mas a estudar em Coimbra. São dados da delegada de saúde até às 10 horas de hoje. A responsável, que também adiantou que 14 pessoas estão em isolamento e 120 pessoas estão em vigilância ativa. Os dados que eu tenho hoje fornecidos pelas 10 horas pela senhora delegada de saúde são os seguintes. Neste momento há no Conselho sinalizados 15 casos positivos de Covid-19. 12 são da cadeia da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. 2 da cadeia da Fundação Aurélia Mar Diniz. E temos um caso de um aluno que reside em Coimbra e que está em Coimbra, mas que veio ao Conselho, que é um aluno da Universidade de Coimbra, que está positivo e que também entra nas nossas contas. Estão em isolamento profilático, neste momento, no Conselho de Oliveira do Hospital, 40 pessoas destas redes de contacto. E em vigilância ativa temos 120 pessoas. Por isso, o panorama não é animador, se bem que a grande maioria não tem sintomas, e há aqui outra particularidade também positiva, que é destes alunos da escola, nenhum é do Conselho. O que é positivo, já que evita a cadeia de transmissão nos familiares locais. De qualquer maneira, essa é uma fase crítica, todos temos que ter consciência disso e a responsabilidade passa muito agora, também por cada um de nós, como sempre passou, mas por isso esta cadeia de transmissão depende de cada um de nós e também da postura destes nossos jovens que estão neste momento em isolamento profilático. Que no caso da IESTGO e o facto de agora estarem sinalizados 12 casos ativos, se irão ser tomadas medidas mais duras no sentido de travar este contágio, que possam passar pelo fecho da escola? Eu neste momento encontro-me hoje no Conselho de Mortágua, porque vai haver uma reunião também hoje com os 19 presidentes da Câmara Municipal e as autoridades de saúde regionais e também com alguns especialistas desde a proteção distrital e por isso às 15 horas haverá um balanço, haverá algumas medidas tomadas em termos da região e haverá esta discussão. Eu já me encontro até aqui em Mortágua, estou a preparar essa reunião e por isso quero dizer que também estou a pensar amanhã às 10 horas fazer uma reunião com a senhora delegada de saúde e também com a direção da escola para vermos se há ou não necessidade neste momento de haver umas medidas mais relevantes em relação à própria escola. Para já as coisas até agora têm estado de certa forma controladas, a cadeia de transmissão ainda é possível e deste número que lhe dei do isolamento profilático, que é de 40 pessoas,
neste momento é possível também ainda haver esse controle, e por isso temos aqui com alguns cuidados, como eu disse. Não nos parece que ainda sejam casos de uma gravidade, Penso que ainda é possível controlar. Declarações feitas há instantes por José Carlos Alexandrino, presidente do município de Oliveira do Hospital, à Rádio Boa Nova. O autarca a adiantar que Oliveira do Hospital conta a esta altura com 15 casos ativos de Covid-19, 12 são alunos da ESTGO, 2 estão relacionados com o lar da Fundação Aurélia Martins e um é um estudante natural de Oliveira do Hospital, mas que está a estudar em Coimbra. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital viu o jogo da 4ª jornada do Campeonato Nacional Série E frente ao Condeixa adiado por existirem suspeitas de alguns elementos da equipa do Condeixa a poderem estar infectados com Covid-19, com origem no jogo da jornada anterior, onde o Clube Condeixa participou. De acordo com o Futebol Clube de Oliveira do Hospital, foi decidido adiar esta partida com a conveniência da Federação Portuguesa de Futebol. Ainda na modalidade de futebol, a Associação de Futebol de Coimbra liberou adiar o arranque do Campeonato Distrital da Divisão de Honra para o dia 8 de novembro. Recorde-se que estava agendado para o dia 1 de novembro, mas devido às medidas impostas pelo Governo que determinam a não circulação entre concelhos no respectivo fim de semana, o arranque da época foi então adiado. De referir que neste campeonato disputam 2 equipas do Concelho de Oliveira do Hospital, a Associação Desportiva de Lagás da Beira e a Associação Desportiva Nogueirense. Também o jogo agendado para sábado entre o Sampaense Basket e o Ginásio Figueirense na Figueira da Foz foi adiado devido ao facto de 3 atletas do ginásio terem entrado em isolamento profilático após terem tido contacto com um caso positivo de Covid-19. Por este motivo, a equipa da casa ficou com menos de 8 jogadores disponíveis, o que, de acordo com o regulamento de retoma das competições, constitui fundamento para o adiamento do jogo. De qualquer modo, independentemente deste motivo regulamentar, ambos os clubes acordaram em como a situação atual exige prudência, que o melhor para ambos, para os respectivos atletas, treinadores, dirigentes, staff e equipa de arbitragem, seria adiar o jogo, que em princípio terá lugar no dia 8 de dezembro. E por sua vez, a secção de hóquei patins do Futebol Clube de Oliveira do Hospital perdeu o jogo da 2ª jornada do campeonato da 3ª Divisão, Zona Norte B, frente à Associação Desportiva Sanjoanense por 8-1. O homem que se encontrava desaparecido na localidade de Formarigo, que foi encontrado com vida esta manhã cerca das 10 da manhã. O homem com a idade entre os 50 e os 60 anos estava desaparecido desde sexta-feira na localidade de Formarigo, na União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira. Segundo apurou a Rádio Boa Nova, as autoridades começaram ontem a desenvolver buscas para encontrar Vasco Figueiredo, que deixou de ser visto desde sexta-feira, dia 23 de outubro. A família de Vasco Figueiredo encontrava-se desesperada e apelava a quem soubesse do seu paradeiro para que avisasse ou fizesse uma comunicação à GNR de Oliveira do Hospital. De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as buscas pelo homem tiveram início neste domingo e as primeiras horas da manhã de hoje envolviam 10 elementos e 3 viaturas. Também, segundo apurou a Rádio Boa Nova, alguns populares também participaram nestas buscas. E a propósito, há instantes também José Carlos Alexandrino falou deste caso. Este homem que foi encontrado esta manhã, encontrado um pouco debilitado numa casa abandonada entre Oliveira e a Carvalha. De acordo com o autarca, este caso já é conhecido pela Ação Social do Concelho de Oliveira do Hospital. Este fim de semana foi muito preocupante porque a GNR e a Proteção Civil tentou encontrar, graças a Deus encontrar com boa saúde, e isso debilitado com boa saúde, e por isso ele foi retirado pelo INEM e agora estamos a seguir, e neste momento ainda não tenho para onde é que ele foi transportado, porque foi há muito pouco tempo que ele foi encontrado. Este senhor, portanto, tem patologias, morava sozinho ou mora sozinho? Ele mora sozinho, mas ainda tem a mãe viva, que é uma pessoa já de bastante idade,
também tem um filho em Oliveira do Hospital, e por isso é um caso muito conhecido da nossa ação social, um caso também da Proteção Civil, é um caso que nos preocupa há algum tempo. Aquilo que me foi comunicado pelos meus serviços de Proteção Civil é que apresentava-se debilitado, mas nada de especial, nada que tivesse de especial, é porque ele já desde sexta-feira que tinha desaparecido, ou pelo menos as buscas começaram no sábado. A sua procura, ainda bem que não encontramos caído em lado nenhum, estava numas casas desabitadas e por isso nesse caminho, nesse percurso entre Oliveira do Hospital e a sua aldeia, e por isso não nos parece que haja que tenha, ou que estejam apresentava-se com bastante debilitado, mas sem cuidados maiores. Declarações de José Carlos Alexandrino a propósito deste desaparecimento de um homem na localidade de Formarigo, este homem que foi já encontrado esta manhã. Em virtude de o Governo de Portugal ter decretado a situação de calamidade em todo o território nacional face ao agravamento da pandemia da Covid-19, informa-se que o cemitério municipal de Oliveira do Hospital, o cemitério novo, passará a funcionar entre os dias 30 de outubro e o dia 1 de novembro, com algumas medidas excepcionais que agora o município apresenta. Não é permitida a permanência de mais de 50 pessoas em simultâneo no interior do cemitério. É obrigatória a utilização de máscara de proteção nos acessos e no interior. É obrigatória a desinfecção das mãos com álcool gel à entrada e à saída. Para os trabalhos de ornamentação, os visitantes devem levar os seus próprios utensílios. Os visitantes devem manter a distância social de 2 metros e respeitar as regras de etiqueta respiratória. O tempo máximo de permanência para cada pessoa ou família no interior dos cemitérios é de 30 minutos e a permanência de 2 pessoas no máximo por campa ou jazigo, excepto se forem coabitantes. E também a União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços comunicou em um conjunto de medidas preventivas a aplicar nos cemitérios da sua gestão, o Cemitério Velho da cidade e o Cemitério de São Paio de Gramaços nos dias 30 e 31 de outubro, mas também no dia 1 de novembro. A medida que decorre da situação de calamidade decretada pelo Governo face ao agravamento da pandemia determina que não será permitida a permanência de mais de 25 pessoas em simultâneo no interior dos cemitérios, devendo as pessoas aguardar no exterior sempre que esta situação se evidencie. É obrigatória a utilização de máscara de proteção no interior dos cemitérios e os respectivos logradouros. É obrigatória a desinfecção das mãos à entrada e à saída, existindo equipamentos com pedaleiras disponíveis para o efeito. A União de Freguesia determina ainda que para os trabalhos de ornamentação e conservação os visitantes deverão levar os seus próprios objetos e utensílios, sendo a partilha de quaisquer destes bens deverá ser então evitável e dispensável. Os visitantes deverão obrigatoriamente manter o distanciamento social de 2 metros e respeitar todas as regras de etiqueta respiratória. Devem ser evitados diálogos e outras afinidades de proximidade. O tempo máximo de permanência para cada pessoa ou família no interior dos cemitérios é de 30 minutos. O máximo de 2 pessoas deverá marcar presença em cada campo ou jazigo em simultâneo, excepto se coabitarem. A freguesia de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços que apela ao respeito e ao bom senso de todos para o cumprimento das normas de prevenção, de higiene e segurança, a fim de juntos podermos contribuir para a não da propagação da Covid-19. Outras notícias, o documentário A Máscara de Cortiça de Tiago Cerveira conquistou 4 prémios na última semana, depois de ter conquistado uma menção honrosa e o prémio regional do Cineeco em Ceia. O filme rodado em Góis conquistou 2 novos prémios em Viseu. O Júri Internacional do Art and Tour International Tourism Film Festival atribuiu-lhe o primeiro lugar na categoria Etnografia e Sociedade e o galardão de melhor documentário nacional
Sub-30, o filme Máscara de Cortiça, que é uma iniciativa da Freguesia de Góis em parceria com a Lusitânia e o município de Góis, tem sido mostrado em festivais de cinema nacionais e internacionais. A obra já tinha sido galardoada como o melhor filme internacional realizador Sub-30 no Avanca Film Festival, com a claquete de bronze na Bósnia, e o Viva Film Festival junta assim mais 4 prémios ao palmarés. No próximo mês de novembro estará em competição no dia 2 no Festival de Cinema Jovem de Famalicão. Dia 5 mostra-se em Coimbra, no Teatro da Cerca São Bernardo, por iniciativa da GEFAC, seguido de uma tertúlia com presença do realizador. No dia 7 compete no Canadá, mais concretamente no The Environment Care Film Festival. No dia 8 estará no Barreiro, na mostra Entre Olhares. No dia 22 apresenta-se na Casa Comum da Universidade do Porto e termina a viagem de novembro em Itália, no Fiorenza Serra Film Festival. Olhamos agora para a região. O recreio da escola do primeiro ciclo e jardim de infância de Coja está agora mais atrativo devido ao novo e colorido parque infantil instalado recentemente naquele estabelecimento de ensino pela Câmara Municipal de Arganil, concretizando um investimento de aproximadamente 25 mil euros. Segundo o comunicado enviado à Rádio Boa Nova, além da colocação do novo pavimento, a autarquia procedeu à montagem de diversos equipamentos de multiatividades, entre eles um conjunto de baloiços e 2 torres de escorrega, pontes, cordas de trepar e estrutura de escalada. Os alunos dispõem de um equipamento de recreio totalmente novo e seguro, de que podem usufruir durante os intervalos. Juntam-se a este investimento outros tantos concretizados pela autarquia, como o serviço de transportes gratuito, o fornecimento de refeições, lanches e fruta, a atribuição gratuita de livros de fichas escolares aos alunos abrangidos pelo escalão 1, também a promoção de ações de apoio à família ou a concessão de apoios pontuais ao agrupamento de escolas de Arganil para desenvolvimento de diversas atividades durante o ano letivo. E esta manhã, 3 acidentes causaram 11 feridos no itinerário principal 3, que liga Viseu a Coimbra. Segundo as autoridades, os sinistros aconteceram entre as 8h10 e as 8h30 nos quilómetros 84 e 85 da estrada na zona do Vimeiro, no concelho de Santa Combadão. No primeiro acidente, 7 pessoas foram assistidas no local e uma foi transportada para o hospital. Estiveram no local 13 operacionais e 5 viaturas. Já no segundo acidente foi prestado auxílio por 6 operacionais e 3 veículos. 2 pessoas tiveram auxílio no local e outra foi encaminhada para o hospital. Já no terceiro acidente estiveram envolvidos 3 pessoas e 2 viaturas. No socorro estiveram operacionais dos bombeiros e militares da GNR. No entanto, todos os feridos são considerados ligeiros. Segundo notícia avançada pelo Jornal do Centro, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, adiantou que os acidentes tiveram origem devido ao nevoeiro. O trânsito chegou a estar cortado, mas já foi restabelecido lentamente. Meio-dia, 18 minutos, à altura de espreitarmos o estado do tempo. Nesta segunda-feira, 26 de outubro, contamos com períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado nas regiões centro e sul a partir da tarde. Estão previstos aguaceiros fracos nas regiões norte e centro, em especial no litoral até ao final da manhã, sendo mais prováveis nas terras altas até ao final da tarde. Nesta segunda-feira, a registrar-se uma pequena descida da temperatura, sendo mais significativa da mínima, e é isso mesmo que acontece por cá em Oliveira do Hospital, onde as temperaturas variam hoje entre os 5 graus de mínima e os 13 de temperatura máxima. Agora sim, ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias no nosso site radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. A informação de âmbito local e regional e, claro, sempre olhares para o país, volta a ser atualizada às 15 por Liliana Lopes. Da minha parte é tudo. Desejo um resto de uma boa tarde, sempre na companhia da Boa Nova. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.